visualizando já através dessa leitura inicial da nossa prece. Possamos então agora abrir a nossa mente, os nossos corações para assistir o estudo que será a noite de hoje, pedindo a todos o envolvimento amoroso para a nossa irmã Mara, que hoje compartilhará conosco o seu estudo. Que ela possa ser envolvida, inspirada pelos nossos benfeitores e pelo Mestre Jesus. Seja a casa sua, então, se dirija ao seu lugar. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que nós possamos aproveitar a cada momento que nós estamos aqui, que é um momento muito importante para a nossa vida de aprendizado, de curas e de tudo aquilo que Jesus proporciona para nós, através dos ensinamentos, dos exemplos que Ele nos deixou, né? E a espiritualidade que nos auxilia todos os dias da nossa vida. Essa exposição que eu vou fazer hoje, eu vinha reagindo para não fazer essa exposição. Mas a última exposição que eu fiz aqui foi sobre obsessão. E quando eu terminei de fazer, logo já veio essa intuição para mim fazer essa exposição. E hoje eu estava estudando, né, colocando mais em prática o que eu estudei, e no momento assim eu fui trazida para cá, aqui onde nós estamos. E aqui ela estava toda preparada, esse lugar aqui com flores brancas. E esse corredor tinha 3 macas. Então o que eu deduzi dessa passagem que me trouxeram até aqui? É que eu vou falar sobre drogadição, né? A drogadição, né? As drogas, os vícios. E quando a gente fala de um assunto desse que é pesado, né? Porque hoje a gente vê tantas famílias, tantos jovens desiludidos nesse mundo, no mundo das drogas. Então, uma exposição dessa chama a atenção da espiritualidade, que ela já vinha me convidando para que eu fizesse essa exposição. Então eu deduzi que essa exposição também vai ter um tratamento espiritual para alguns espíritos que vêm aqui na casa, muitas vezes se manifestam na mesa mediúnica, porque sempre vêm nossos irmãos, né, que passaram por essa dificuldade das drogas e desencarnaram nessa situação. Então acredito que eles vão ser acolhidos através do que nós vamos estudar, do que nós vamos expor, do que eu vou expor, né? E através dos vossos pensamentos, e a equipe espiritual dessa casa que está na direção do trabalho hoje vão acolher esses espíritos. E para nós que estamos ainda espíritos encarnados, deve haver alguma cura também. É a cura da alma. Porque se nós temos as nossas mazelas no nosso corpo físico, nossas doenças, nossas causas, às vezes até vícios, então nós precisamos ser tratados a nossa alma. A mazela está lá na alma. Então acredito que
vai ter um tratamento espiritual para aqueles que também estão encarnados, que somos nós, tratamento da alma. Então, vou tomar um pouquinho. Então, o tema: dependência química dentro da doutrina espírita. TUS, transtorno de uso de substância. A ciência da Terra diz que a dependência química é uma doença. É uma doença? Será que é uma doença? Fica essa pergunta. Joana de Ângeles, quero dizer para vocês que tudo, essa pesquisa que eu fiz é tudo desse livro, Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, ela diz que a drogadição, na atualidade, quando ela escreveu, que o Divaldo psicografou esse livro, foi em 2008. Então, lá, na atualidade de 2008. Mas hoje, em 2025, muito mais estamos observando esse quadro na sociedade. Segundo ela, Joana de Ângeles, é um dos problemas mais graves da saúde mental e orgânica, em fase da substância tóxica que exerce sobre o sistema nervoso central. Então, é uma doença. É uma doença. A drogadição é uma doença. O vício é uma doença. Prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade, cortês cerebral do sistema central, inibindo as emoções sadias e manifestando as emoções antes freadas. Ele pode se alterar, como pode se fechar. Então, todos nós somos feitos de emoção, né? Nós temos as nossas emoções. Todos nós temos a emoção. Então, a pessoa, usuário das drogas, ele perde esse equilíbrio das emoções. Ele fica dependente da emoção das drogas. Então, ele fica muito alterado, muitas vezes, raivas, agressões, ele não consegue controlar. Então, ele agride, ele xinga, ele faz agressões ou até sexo agressivos. Ou ele se fecha. Tem duas maneiras que a droga faz com que a pessoa se exteriorize o seu eu interior que está inibido pelas drogas. Saúde mental. Alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, gerando a paralisia dos movimentos afetados, o nosso nervo vagal, que é responsável pelo equilíbrio existente cardio e respiratório. É o nervo craniano, o nervo vago é o nervo craniano, que ele sai da nossa cabeça, passa toda essa região aqui, por trás do esôfago, e ele vem aqui no estômago. Então, ele, através da nossa cabeça, dos nervos centrais, ele regula a nossa batida cardíaca e regula a nossa respiração e a nossa digestão. Então, a pessoa, quando usa as drogas, ele inibe essa função. As drogas inibem essas funções. Então, pega o nervo simpático, né? Que é os nervos do relaxamento. Quando você come e fica bem ansioso, é esse nervo que vai funcionar. O nervo vago para o nervo simpático, que vai ajudar a fazer essa digestão. As drogas, ela inibe toda essa função no nosso organismo, aonde muitas vezes ele passa mal,
com falta de respiração, batidas cardíacas muito frequentes, aceleração, má digestão, eles fazem, né? Vem o vômito e passam muito mal. E muitas vezes eles desencarnam, muitas vezes. Quando a droga é muito superior ao corpo deles, é muito pesada, eles chegam até a desencarnar. Saúde mental alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, gerando a paralisia dos movimentos, afetando o nosso nervo vagal. Todas as drogas oferecem risco. Será que todas as drogas oferecem riscos? Hoje convivemos com elas, pois fazem parte do nosso cotidiano. Estamos mergulhados nelas. A exemplo, existem as drogas lícitas, que são as drogas medicamentosas, tais como tranquilizantes, analgésico e outras tantas. Com efeitos terapêuticos. Quais são os riscos das drogas que são terapêuticas? Será que há algum risco? Será que nós não vamos mais tomar remédios porque é drogas? O risco está quando nós vamos no médico e o médico receita. Você toma essa cartela e você para. O tratamento da depressão vai até um certo ponto, você toma esse tranquilizante e mais alguns remédios e volta aqui para fazer o acompanhamento. O que nós fazemos? Nós vamos tomar um remédio para dor de cabeça. Esse remédio passou, foi muito bom que o médico receitou. Estive lá no pronto atendimento, no pronto-socorro. Muito bom o remédio. Aí passou, fiquei bem, tudo. Depois ela volta. Aí o que a gente faz? Aquele remédio é tão bom, foi tão bom, eu vou comprar. Quando não precisa de receita médica, vou lá comprar, que me fez muito bem. É esse aí o perigo dessas drogas medicamentosas, que são terapêuticas, drogas terapêuticas que os médicos receitam. É aí o perigo. O que nós devemos fazer? Deu uma dor de cabeça forte, vai no pronto atendimento, o médico passa, toma seu remédio. Uma dor, qualquer problema físico. Mas quando ela passar, nós temos que procurar o tratamento, procurar uma clínica, um médico que faça o tratamento para saber o porquê daquilo que me deu, daquele mal súbito, daquela dor, daquela causa que eu passei, para saber qual é a raiz daquilo. Aí o médico vai tratar direitinho. Aí as drogas não têm perigo, porque ele vai controlar, ele vai fazer o tratamento correto. É esse o problema que nós temos com essas drogas terapêuticas. O problema é nós mesmos que criamos para nós. Não somos médicos, somos nós, que somos muito ainda rebeldes. Nós somos muito rebeldes. Como também existem as drogas sem finalidades terapêuticas, como as bebidas alcoólicas, o tabaco, as drogas industriais conhecidas como a cola, esmaltes, fluidos e solventes, etc. Joana de Ângeles diz que a psicogênese, processo mental da drogadição, encontra seu espírito aturdido, também atordoado, às vezes maravilhado, inseguro e revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustração e rebeldia. Esse maravilhado aqui, que ela se refere, são os espíritos, quer dizer assim, as pessoas que se iludem muito fácil, acha que tem muito, qualquer coisa ele se engrandece, fica fora de si, eles são iludidos.
Mas quando eles caem no real, aí vem a frustração. E depois da frustração, é muito fácil para seguir um caminho das drogas. Quando você não tem estruturas, quando você é um espírito ainda já rebelde, que já traz de outras vidas uma rebeldia, é um espírito desequilibrado. Então é isso, né? Então ele se ilude com as coisas, mas quando cai na real, você vê que não conseguiu nada. Então vem a frustração. A droga não termina no túmulo, junto ao corpo físico. Ela compromete o espírito, causando marcas profundas no perispírito, assim como todas as ações mal intencionadas, até mesmo as más intenções e pensamentos contra o próximo, marcam o nosso perispírito. Joana de Ângeles diz: sem dúvida, os conflitos no lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogo entre pais e filhos, agressões domésticas, conversações doentias, falta de carinho, tudo que diz respeito à educação dos filhos, expulsar a adolescência do convívio do lar, tudo isso é empurrar ele para a rua e lá estão os companheiros que vão acolher. Outras situações. Os exemplos que os pais responsáveis não podem dar aos filhos, tais como consumir em excesso bebidas alcoólicas, cigarro, outras drogas e também o vício de palavras chulas dentro de casa. Isso marca muito a criança e o adolescente. A primeira infância nossa é tudo na nossa vida. Quando nós, da infância, nós começamos ali a compreender que é dos 3 anos e meio, por 4 anos, até os 7 anos, esse tempo é muito importante para nós. É a primeira infância. A gente guarda tudo que os nossos pais fizeram e nos deram. E depois dos 7 aos 12. Isso é muito importante. Então nós temos que dar muitos exemplos. Tratar com muito carinho, muito acolhimento. Aqueles espíritos que vêm até nós como filhos, são espíritos que estão reencarnando, precisando de nós. Se a espiritualidade confiou a nós, esses espíritos, muitas vezes com defeitos, com falhas, com rebeldia, é porque nós vamos dar conta de colocar eles a se melhorar cada vez mais, aproveitar essa encarnação, é um compromisso que os pais assumem. E também nós temos aqueles espíritos que vêm para nos ensinar. Eles são mais inteligentes que nós, são espíritos mais antigos que nós. Então nós também precisamos ouvir eles. Não é porque nós somos pais que nós vamos empurrar, nós vamos expulsar. Porque meu filho não obedece, não. Muitas vezes, a mais das vezes, eles são mais antigos que nós, com mais conhecimentos. Vêm sempre esses espíritos para nós. Não poucos viciados, renitentes, são vítimas dos mesmos hábitos que mantiveram em existências anteriores, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com marcas de dependências que os consomem, avançando para a expiação muito grave na vida presente e na vida futura. Então, a mais das vezes, esses espíritos rebeldes, o que vem com pretensão para as drogas, eles já trazem uma bagagem de outras vidas. Eles trazem no perispírito uma bagagem
de vícios que eles não conseguiram em vidas passadas se libertar. Então, quando a gente desencarna, o corpo fica lá no túmulo, embora que nós maltratamos o nosso corpo físico. Mas a bagagem maior vai no nosso perispírito. Todos nossos erros, tudo que nós cometemos vai marcado no perispírito, porque o perispírito é a matriz do nosso corpo e é o envoltório da nossa alma. Então vai tudo ali. Quando nós desencarnamos e levamos essas marcas profundas, que é o vício que deixa marcas profundas do perispírito, muitas vezes eles conseguem se libertar no plano espiritual, se desvencilhar daquilo, aprender, se tratar como aqui temos tratamentos, né? Lá também tem os tratamentos para esses espíritos, mas nem sempre eles conseguem se libertar dessas marcas profundas do vício. Alguns voltam para lugares onde existem aqueles que usam as drogas, usam o álcool, as famílias que têm manias de briga, manias de palavras chulas, eles vêm ouvir, sugar, vão naqueles botequins, naqueles bares, sugar aquela essência do vício, do álcool, e eles não evoluem, não deixam aquelas marcas, não conseguiram se libertar, mas um dia eles vão ter que reencarnar, porque a energia do plano espiritual, ele vai diminuindo no perispírito desses irmãozinhos, e eles têm, então eles fazem uma reencarnação por imposição. Os espíritos de luz lá, os trabalhadores que trabalham na reencarnação, eles vão lá e olha, você vai ter que reencarnar por imposição, e vai ser assim, assim, assim. Eles não vão escolher, não tem chance de escolhas, vai ser assim, assim, assim. Chamado os pais concordam, porque os pais também estão naquelas energias que provocaram talvez em outras vidas, e aceitaram esse ser vem. E ele vem e não consegue também se desvencilhar dos vícios. Ele vem propenso a esse vício. Então aqui na Terra existem muitas portas abertas por vício. E muitas vezes nós não lembramos o que nós assumimos lá no plano espiritual. A gente não lembra, os pais não lembram, nós não lembramos. Então essas crianças nascem com rebeldia, crianças que incomodam mesmo, são às vezes doentes, mentalmente doentes, psicologicamente doentes. Aí os pais frouxam. Quando eles chegam na idade da adolescência, eles não receberam aquilo que precisavam receber dos pais. Para onde eles vão? Eles vão para a rua. Aí lá na rua tem os acolhedores, né? Nossos irmãos que acolhem. E nós sabemos o que acontece, né? Como nós sabemos? Nós convivemos hoje, dia a dia, com esses jovens, pessoas até já têm uma certa idade, que está nesse vício, né? nessa tortura. E tem aqueles que nascem, mas nunca foram em outras vidas de drogas, nunca usaram. Então, mas ele é um espírito rebelde, ele não obedece ao pai, não obedece à mãe. Chega na adolescência e ele fica pior ainda. Então ele vai para as ruas, vai para o ajuntamento, encontra coleguinhas, aí oferece, aí ele usa. Mas ele não tem aquela bagagem, aquilo no espírito, ele não tem aquela função no espírito do vício. Então ele passa por lá pela adolescência, depois ele vai para o tratamento e ele se liberta, totalmente se liberta. Mas tem aqueles que trazem já a bagagem no perispírito, que experimentam e não conseguem mais sair. Muito difícil sair, é um caminho sem volta, mas tem tratamento. Tem tratamento. Terapias de urgência, drogadição tem tratamento, ela diz.
O problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e ativez, sentimento de dignidade, equivale dizer com clareza e conhecimento de sua causa e efeito, desagregadores. Então, essa palestrinha aqui foi tudo baseado nos ensinamentos de Joana de Ângeles. E então, eu fui lá na família da saúde e trouxe as causas, consequências das drogas e os efeitos dos perigos na sociedade, na família, em geral, as consequências. E eu imprimi algumas folhas para ler, porque hoje nós estamos nesse meio, né? A gente praticamente convive com essas pessoas, gente. É no trânsito, é nas repartições, é nas empresas, a gente convive. Quem trabalha nos hospitais sabe quantos irmãozinhos chegam lá, bem doentes, porque é uma doença. Então, consequência das drogas na sociedade, na família, em geral. As consequências das drogas são profundas, com potencial de afetar física e mentalmente, pois causam danos como doenças cardíacas, depressão, dependência e psicose, que é transtorno psicológico. Além disso, crises de abstinência e tentativa de suicídio destacam a urgência do tema. E neste cenário, os jovens são especialmente vulneráveis e o impacto na família é devastador. Por isso, compreender em detalhes as consequências das drogas sobre os tipos de substâncias e seus efeitos é essencial para prevenir tragédias. Quais são as consequências? As consequências das drogas podem ser vastas, afetando praticamente todos os aspectos da vida de um indivíduo, desde sua saúde física, mental, até suas relações sociais, profissionais e legais. Danos à saúde física. De acordo com o artigo publicado pela Prefeitura de São Paulo, drogas como cocaína e metafetaminas podem elevar a pressão arterial e o risco de problemas cardiovasculares, enquanto o tabagismo e outras drogas inaláveis contribuem para doenças pulmonares e crônicas. O álcool certas drogas ilícitas prejudicam o fígado, podendo causar hepatite e cirrose. Heroína e inalantes são nocivos aos rins, podendo levar à insuficiência renal. Além disso, algumas substâncias enfraquecem o sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade à infecção. O vape é o cigarro eletrônico hoje muito na moda, que aumenta os riscos de trombose, AVC, hipertensão, infarto do miocárdio. Danos à saúde mental. As consequências das drogas à saúde mental envolvem danos graves, como depressão, ansiedade, psicose, que são delírios, alucinações e alterações cognitivas. Dados comprovam que substâncias como maconha, LSD e êxtase alteram a percepção e podem provocar alucinações e delírios. Além do mais, o consumo dessas drogas, transtornos psicóticos e agravamento de condições psiquiátricas pré-existentes. Dependência. As consequências das drogas quando a dependência pode ser física ou psicológica. A dependência física ocorre quando o corpo se ajusta à presença constante de uma droga, a ponto de sua ausência provocar sintomas físicos de abstinência, que podem ser dolorosos ou desconfortáveis.
Isso acontece porque o corpo se habitua à interferência da droga em seu funcionamento normal, necessitando de substância para manter o equilíbrio. A dependência psicológica, por outro lado, é uma consequência das drogas que envolve um desejo compulsivo de usar para aliviar o estresse, escapar da realidade ou sentir prazer, mesmo sabendo dos efeitos negativos. Isso pode levar a um ciclo vicioso de contínuo da droga, para evitar o desconforto emocional ou psicológico, reforçando o comportamento de abstinência, de dependência. As drogas são tão fortes que inibem os nossos hormônios naturais, a serotonina, dopamina, endorfina e oxitocina. Então, as drogas, eles ficam reagentes dentro da pessoa que os nossos hormônios não funcionam mais normais. Mesma coisa que nós não tivéssemos aqueles hormônios naturais que o nosso corpo proporciona, o bem-estar, a alegria. Se nós não procurarmos, se o dependente não procurar as drogas, ele fica triste, ele fica para baixo, ele não tem mais alegria, o mundo fica preto e branco. Porque os hormônios naturais, eles não vão mais reagir. Eles não vão mais agir no corpo físico nem na mente deles. Aonde a gente vê aquela fissura dessas pessoas atrás das drogas. Tenho visto muitos casos assim, muito triste, por causa das drogas. Problemas sociais. O uso de drogas não afeta só a saúde mental dos indivíduos, mas também gera uma série de problemas sociais que impactam diretamente a comunidade e a sociedade como um todo. Por exemplo, a dependência química pode levar ao adoecimento das relações familiares, especialmente em cônjuges e filhos. Em um estudo publicado na Biblioteca Virtual em Saúde, conflitos conjugais foram observados em 29,4% dos casos estudados, enquanto 54% dos dependentes relataram problemas familiares decorrentes do uso de drogas. Quantos conflitos a mais do que o normal por causa das drogas? Porque é normal sempre ter conflitos. Somos humanos, ainda muitos devedores, temos conflitos. Mas as drogas provocam muito mais. O mesmo estudo analisou o consumo de drogas no ambiente de trabalho e revelou que 63,2% dos dependentes químicos enfrentam dificuldades profissionais relacionadas ao uso de substância, o que inclui absenteísmo, redução da produtividade e aumento de acidentes laborais. Então inibe a nossa cognição, ele inibe o nosso eu, ele trava a coordenação motora, fica dependente daquilo que ela faz. Nós perdemos a nossa cognição, E é isso. A overdose é uma consequência das drogas que pode ser fatal. Ela ocorre quando a quantidade consumida supera o que o corpo pode metabolizar. Neste caso, fatores como aumento da tolerância, pureza incerta da droga, isso combinado de substância e métodos de administração rápidas eleva o risco. Quantas misturas na droga? E a pessoa fascinada pela droga aceita qualquer coisa. Aqui os sintomas variam de acordo com a droga, indo de respiração lenta a agitação extrema. No mais, destacamos que as overdoses podem causar danos irreversíveis ou morte,
logo exige tratamento emergencial como suporte vital e antídotos. Danos durante a gravidez. O uso de drogas durante a gravidez pode acarretar sérios danos à saúde mental e ao desenvolvimento do feto, além de comprometer o bem-estar da gestante. A ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação, por exemplo, pode resultar no síndrome alcoólica fetal, caracterizada por alterações de acordo com a cartilha dos efeitos do uso de drogas na gestação do Ministério da Cidadania. O consumo de álcool pela gestante está diretamente relacionado a dificuldades de coordenação motora, hiperatividade, déficit de atenção, distúrbio de memória e dificuldade de aprendizado no bebê. Vejam só. Risco à segurança. O consumo de drogas eleva significativa os riscos à segurança tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. No âmbito pessoal, a alteração da percepção e do julgamento pode levar a comportamentos de risco, como dirigir sob efeito de substâncias, aumentando a probabilidade de acidentes. Socialmente, as consequências das drogas podem impulsionar a criminalidade, seja pela necessidade de financiar o vício, seja pela participação em atividades ilegais relacionadas ao tráfico. Adicionalmente, a violência associada ao tráfico de drogas compromete a segurança. Conflitos armados entre facções rivais e as intervenções policiais, muitas vezes intensas e perigosas. Portanto, os riscos à segurança imposta pelo consumo de drogas são profundos e multifacetados, afetando não apenas o usuário, mas também a estrutura e a paz social. Psicose. A psicose é uma condição mental caracterizada pela perda de contato com a realidade, algo que leva o indivíduo a experimentar alucinações, delírios e pensamentos desorganizados. A psicose é uma das consequências das drogas mais graves, especialmente associada ao uso de substâncias como maconha, metanfetamina e cocaína. Essas substâncias podem alterar a química cerebral e afetar neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e serotonina, que são os hormônios naturais do nosso corpo. Por exemplo, o consumo da cocaína aumenta drasticamente as concentrações desses neurotransmissores, inicialmente com mais esses consumos também pode causar irritabilidade, agressividade e comportamentos dominantes, conforme destaca o artigo do El País sobre o uso de cocaína favorecer a violência sexual. São os casos da vez do estupro, né? Crise de abstinência. A crise de abstinência ou síndrome de abstinência é uma resposta do organismo à redução ou interrupção abrupta do uso de substância psicoativa, como drogas ou álcool, às quais o corpo já se adaptou. Essa condição é uma das consequências das drogas e manifesta-se por meio de diversos sintomas físicos e psicológicos, cuja intensidade e duração variam conforme a substância utilizada, a duração do uso e as características individuais do usuário. Entre os sintomas físicos, podemos citar tremores, sudoroses excessivas, náuseas, vômitos, diarreias, dores musculares, alterações no apetite e no sono. Já os sintomas psicológicos costumam ser ansiedade, irritabilidade, depressão, dificuldades de concentração, alucinações e intenso desejo de consumir a substância. Bem preparada, né?
As drogas são bem preparadas. A tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio é um ato complexo, frequentemente associado a diversos fatores de risco, como o uso de substâncias psicoativas. Isso porque o consumo de drogas pode intensificar ou precipitar pensamentos e comportamentos suicidas, o que agrava quadros de saúde mental e contribui para a vulnerabilidade emocional. Embora o uso de drogas possa proporcionar uma gratificação imediata, a cessação dos efeitos pode levar ao agravamento de sintomas depressivos e ansiosos. Essa exacerbação emocional pode aumentar o risco de ideação suicida. Aqui buscar ajuda profissional para tratar dependências químicas e os transtornos mentais associados é fundamental. Intervenção terapêutica pode incluir terapias, grupos de apoios e, quando necessário, medicação. Então é isso, meus irmãos. É triste, mas é uma realidade que nós estamos convivendo dia a dia. Nós precisamos se pegar muito com a espiritualidade amiga, com Jesus, e pedir muitos conselhos à espiritualidade para que nós possamos ajudar esses nossos irmãos que se encontram nesses casos das drogas, né? Então a Joana de Ângeles escreve: Jesus, o psicoterapeuta comum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo a passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Em razão disso, não poucas vezes as forças morais parecem faltar, em fase dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercam-se-lhe, auxiliando com a inspiração superior e as energias, refazendo de que necessitas, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou. Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, é isso. Eu recebi por intuição que eu precisava expor essas alertas, né? Nós temos que ter o conhecimento que está acontecendo no nosso mundo devido aos vícios, né? Nós somos avós, já tivemos filhos. Essa exposição seria muito boa para o jovem, né? Seria muito bom para os jovens. Mas como nós aqui na casa são poucos os jovens, e no dia de hoje eles não frequentam, mas cabe a nós também, porque todos os dias de nossas vidas nós se deparamos com os jovens. Semana passada, domingo que passou, eu fui assistir uma dança, uma apresentação de dança da minha netinha, aqui na prainha. E aquilo me tocou muito profundo, porque eu vi na areia da praia, enquanto o grupo se apresentava, eu vi 4 jovens, 3 moços e uma moça,
jogados na areia, totalmente drogados. Eles não davam conta de se levantar da areia. Eu achei aquilo assim, uma moça tão bonita, um jovem tão forte, tão saudável, assim, corpo físico tão forte. Eu achei assim tão deprimente, né? De se ver aquilo. A juventude é tudo. A infância e a juventude é tudo para nós. São os tempos mais belos que nós passamos na nossa vida. É a infância, a adolescência, a juventude. Então, eu pensei, não, eu volta e meia eu me deparo com esses quadros. Então, eu pensei, eu vou fazer um estudo, uma exposição, porque precisa-se, né? Precisa-se. E então nós rogamos a Deus, nosso Pai, né? A Jesus, o nosso irmão maior, a equipe espiritual dessa casa que trabalhou conosco, que foi encarregada de levar esses espíritos para o despertar da sua consciência na pátria invisível ou espiritual, para que eles possam se elevar aos tratamentos necessários, para que eles despertem a sua consciência para o bem, para o bom e para o belo. Que quando eles retornarem em próximas reencarnações, que eles voltem felizes, libertos de tudo essas causas que eles praticaram no corpo físico e no que marcou seu perispírito. E a nós aqui, Senhor Jesus, que estamos aqui, acolhe a cada um de nós a cada dia de nossas vidas, das nossas famílias, que os bons espíritos de luz acerquem dos nossos filhos e dos nossos netos, e toda a sociedade, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Que possamos chegar à plenitude um dia, mas bem sabemos que sozinhos nós não vamos chegar. Então nós precisamos dar as mãos espirituais, para que nós, pegando nas mãos uns dos outros, possamos se elevar a cada dia de nossa vida, na proteção divina, todos os lugares, aonde exista a dor e o sofrimento, no plano físico e no plano espiritual, que sejam acolhidos, renovados e fortalecidos a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. E a todos os irmãos que estão passando por essa causa dos vícios, da dobradição, que eles possam, Senhor Jesus, despertar a sua consciência, ver esse caminho de luz e voltar para a casa do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque Tu és o poder, a glória, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.